eu fui para um templo budista com o meu irmão, experiência muito interessante, e a gente teve algumas reflexões bem profundas, daquelas que mudam a nossa visão sobre a vida, e elas incluem Taylor Swift. Pega esses ensinamentos de vida. Lindeusas! Bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. E eu tô muito empolgada de gravar esse episódio, porque foi um daqueles momentos, assim que eu vivi, eu pensei, preciso levar isso pro podcast, porque foi muito interessante. É o seguinte, eu e o meu irmãozinho, caçula, que todo mundo acha que é mais velho, a gente foi pra um templo budista. Eu e meu irmão, a gente não tem, na verdade, nossa família no geral, né? A gente não tem uma religião específica, mas a gente é muito aberto à espiritualidade. Então a gente é muito aberto a conhecer coisas no geral, ou religiões ou formas de pensar, formas de encarar, estudos sobre a vida, sobre a realidade, enfim. A gente é muito aberto e a gente faz o exercício de pegar pra nós o que ressoou, o que encaixou com a nossa forma de pensar, o que nos serviu, o que, enfim, clicou pra nós. E o que não faz sentido a gente deixa aí, e assim a gente vai adquirindo novos conhecimentos e montando a nossa própria perspectiva, né, do que a gente acredita. Então, estar num templo budista fez parte desse descobrimento. Pra quem nunca foi num templo budista, o lugar é muito bonito. Você não precisa necessariamente ser da religião budista pra ir num templo budista. Ele é um ponto turístico, porque ele é absurdamente, assim, tudo relacionado com os orientais, né, gente? Eu não sei a disciplina que tem, assim, pra criar, deixar tudo esteticamente bonitinho, tudo limpinho. É uma coisa linda, assim, e foi a primeira coisa que eu me surpreendi ao chegar lá. Tinha muita gente, e assim, pessoas com família, sabe? Pessoas com crianças. Então, tinha desde a pessoa que tava sozinha, meditando, assim, olhando pro nada, treinando presença, até a pessoa que tava com família, criança, tal, tinha de tudo. E realmente é um lugar que tem uma energia muito boa. O templo que a gente foi, antes de eu prosseguir com o vídeo, só pra eu não esquecer de falar, ele se chama Fo Gangshan, Templo Zulai. Eu vou deixar o endereço aqui na descrição, caso você queira pôr no Google Maps, ver foto e tudo mais. Ele fica em Cotia, São Paulo. Então, eu que sou de Campinas, pra mim foi super pertinho ir pra lá. Eu e minha família, a gente já tava ensaiando pra ir pra esse templo, fazia um tempo, assim, mas a gente queria que encaixasse as coisas. E no fim, dessa vez, nem foi meus pais juntos, eles também querem conhecer, mas foi só eu e meu irmão. E a gente... Lá é muito legal, porque tem tanto algumas programações que você pode fazer específico que eles oferecem, ou você pode simplesmente ir pra passear e fazer o seu próprio programa. Então, eu e meu irmão, a gente fez um pouco de cada. A gente almoçou num restaurante que tem lá, que é muito gostoso. É um almoço vegetariano, que tava muito saboroso. Só de eu falar isso, eu estou salivando, porque eu lembrei de uma berinjela que a gente comeu lá. Que delícia. Você paga, tipo, um valor, assim, come à vontade, sabe? Sensacional. E a gente participou de uma palestra que teve às 2 da tarde. Meu irmão também pegou a meditação da manhã. É que eu cheguei um pouco depois, já tava, tipo, no meio, assim. Mas ele fez a meditação e depois a gente fez essa palestra. E depois, quando acabou, a gente foi caminhar por lá. Só uma coisa antes, sobre essa palestra. Foi muito interessante porque foi uma palestra curtinha, mas era sobre, assim, se você acabou de ter contato com o budismo, por onde você começa, sabe? Quais são os princípios básicos, assim, do budismo. Então foi muito legal nessa pegada de tentar realmente entender, né? Pegar o que ressoa, pegar os insights. Tem muita coisa interessante. Foi muito rico. E a gente foi... Eu sinto que o meu irmão foi guardando coisa na mente. Tipo assim, ponto interessante. Outro ponto interessante. E depois que a gente acabou, a gente foi caminhar. Tem umas partes verdes muito bonitas. No meio da natureza, como se fossem uns caminhos, assim, sabe? No meio de árvores e tal. E a gente foi fazendo esse caminho e conversando, porque é um dos programas que eu e meu irmão mais gostamos de fazer, é brisar sobre a vida. Eu amo, porque eu não vejo tanto assim meu irmão, ele mora em São Paulo, mas quando a gente se encontra, ai, eu amo, porque ele gosta dos papos profundos assim como eu. E aí eu tinha muita coisa pra falar, ele tinha muita coisa pra falar, e eu sinto que foi um dia muito rico, porque ele saiu com clarezas e esclarecimentos pra ele, eu saí com clarezas e esclarecimentos também. E eu nem vou explicar tudo nesse vídeo, porque a gente brisou, assim, por muito tempo. Tanto que teve uma amiga minha que eu mandei áudio de... Tinha acabado de acontecer, eu mandei um monte de áudio pra ela, deu assim... Não foi um áudio, foi um podcast, foi infinito, assim, tinha muita coisa.
Mas eu peguei 2 tópicos principais que eu falei, nossa, isso aqui mudou minha forma de pensar, sabe? Depois dessa conversa com ele. Então, eu quero trazer pra gente discutir juntos. Eu quero também saber a opinião de vocês sobre tudo isso. O primeiro deles eu tava conversando com ele sobre vida profissional. E é interessante falar em voz alta, porque às vezes a pessoa que tá fora da sua cabeça, né, ela consegue perceber algumas coisas na sua fala que você não tava percebendo. E ele percebeu que quando eu falava de vida profissional, tava muito separado de outras partes da minha vida, sabe? Eu falo várias vezes aqui de áreas da vida, né? Porque eu já tenho um episódio inteiro aqui que eu já fiz falando pra vocês do Lifebook, que é um curso que eu fiz. Se você tá vendo no YouTube, eu vou deixar nos cards aqui linkado esse vídeo, se você quiser assistir depois. É um vídeo que eu explico o que é esse Lifebook, porque na verdade ele é como se fosse um curso. Não é bem um curso, né? Ele propõe uma reflexão e ele divide a vida em 12 categorias e explica como você pode ter objetivo para cada uma dessas áreas e, claro, o contexto principal de todo o curso é que você seja realizado e feliz em todas essas áreas da vida. E eu acho que serve muito essa questão da divisão em áreas para a gente conseguir ter clareza se a gente realmente está abarcando tudo ou se a gente está esquecendo de algum cantinho da vida. Por outro lado, isso pode também gerar, o que aconteceu comigo, uma separação muito grande dessas áreas da vida. Então, o meu irmão percebeu que eu tava falando muito assim, tem minha vida, tipo, como se fosse a vida pessoal é a minha vida, e aí uma das partes ali é que tem a minha vida profissional, como se fosse minha vida profissional está no meio da minha vida pessoal, mas ela não é a minha vida pessoal, era algo muito separado, assim, pra mim, sabe? E ele falou assim, irmã, tem uma coisa que eu percebi de pessoas bem-sucedidas que eu acompanho. Seja entrevista que eu vejo, livros que eu leio, ou seja pessoas do meu ambiente de trabalho, porque meu irmão trabalha num lugar, num contexto que tem muita circulação de dinheiro, porque ele trabalha com banco de investimento. Então ele falou, tanto as pessoas que eu convivo, que eu sei que são muito bem-sucedidas profissionalmente, financeiramente, quanto essas que eu vejo em entrevistas e pessoas de fora, enfim, eu percebo uma coisa em comum entre todos eles. Todas elas. São pessoas que elas não fazem essa separação entre vida profissional e vida pessoal. E aí eu fiquei tipo, assim que ele me falou, o meu sentimento foi confundir isso com workaholic. Aquela pessoa que não sabe ter limites entre a vida profissional e pessoal, e ela exagera muito, ela tá sempre pensando em trabalho, então ela nunca descansa, então eu já falei 1000 vezes isso aqui no canal, eu tenho um pouco de aversão, um pouco não, eu tenho bastante aversão a esse modelo workaholic de pensar, porque eu acho que se deixar, a sociedade nos impõe esse estilo de pensamento e eu não concordo com ele, tipo, sem descanso, só trabalho, blá blá blá, e você entra naquela roda de hamster, então qualquer coisa que me lembre isso eu fico meio receosa, mas depois eu entendi o que ele foi querendo dizer. É num sentido não de você não ter descanso. Não é um lugar de, tipo, a sua vida é tão confusa, tão misturada com o trabalho que você nunca relaxa. Não é nesse sentido. É num contexto mais profundo de o seu trabalho ser parte da sua essência. Quando você trabalha realmente com o que você ama, com o que você acredita, você sente que é quase que uma missão que você veio fazer aqui, isso é muito misturado com quem você é, em essência. Então é como se não desse para separar muito o que é trabalho, o que é vida pessoal, porque as coisas o tempo inteiro elas se conectam. Não é sobre o tempo inteiro você tá com o computador ligado, fazendo tarefas, afazeres, falando com a equipe e nunca relaxando. Não é nesse sentido. Mas é como se a sua mente e quem você ela sempre de alguma forma tivesse conectado com a sua área de trabalho. Tem muitos exemplos que a gente pode dar de pessoas que fazem isso, áreas de trabalho que fazem isso. Um exemplo disso, e que me ajudou muito a entender, porque enquanto a gente estava conversando disso, eu mesma trouxe esse exemplo e ele falou, sim, exatamente, você entendeu. E que é um exemplo universal, então eu acho que muitas pessoas vão entender também. Eu tava falando da Taylor Swift. Pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou absolutamente Swift, não é mesmo? Inclusive, gente, o vídeo passado, no outro Chá Comigo, eu estava usando a camiseta da Taylor. Eu estava usando do álbum Evermore. E aí, justo nesse episódio que eu vou falar um monte da Taylor, não estou com a camisa da Taylor. Rolou né?
Não aproveitei o look ali pra atrelar com o vídeo, mas tá tudo certo. Mas uma coisa que a gente tava conversando é que recentemente ela foi no New Heights, que é o podcast do namorado, agora noivo dela, do Travis Kelce. É o podcast dele junto com o irmão, o Jason Kelce, e eles falam de futebol americano, na verdade não tem nada a ver. Só que ela foi nesse podcast pra divulgar o novo álbum. Gente, tô muito animada. The Life of a Showgirl, que inclusive, esse álbum, gente, vai lançar quando eu estiver na minha viagem para a Itália. Ai, com a minha família. E especificamente o dia do lançamento, que é 3 de outubro, eu vou estar em Veneza. Ai, que chique! Por um lado eu tô achando muito chique, por outro eu tô tipo, putz, mas eu não vou estar aqui pra assistir, pra ouvir com a minha amiga Swift, a Thaís. Porque o outro álbum, o TTPD, a gente ouviu juntas. Mas tá tudo bem. Vou estar em Veneza, não é mesmo? Quando eu voltar, eu encontro minha amiga. Mas, anyway, fecha mega parênteses. Ela foi nesse podcast pra falar sobre isso. E, no fim, a gente ganhou 2 horas de episódio. E quem é Swift aqui vai entender o que isso significa pra nós, porque a gente nunca teve um formato como esse da Taylor. Ela falar por tanto tempo e sem aquela roupagem de... PR, assim, sabe? De relações públicas. Tipo, eu tenho que ensaiar aqui o que eu vou falar, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, porque isso aqui é uma divulgação. Igual ela fica, claro, né? Quando ela tá num programa de TV, alguma coisa assim. Não, foram 2 horas dela numa conversa, assim, orgânica, descontraída, leve, porque afinal ela tava em família ali, né? Então foi muito interessante, porque eu gosto muito de estudar, de reparar, de intencionalmente tentar perceber os ensinamentos, quando pessoas que eu admiro, que são bem-sucedidas profissionalmente, financeiramente, eu gosto de tentar pegar nuances que ela já acessou que eu não acessei ainda. Porque lembra que a abundância financeira é uma frequência. Então, eu gosto muito de falar assim, essa aqui ela falou meio brincando, mas olha aí, tá escondido por trás disso uma crença que é muito interessante, sabe? Eu gosto muito de olhar por esse olhar. Então, o tempo todo no podcast, eu tava muito atenta a aprender com ela, sabe? Porque é uma pessoa que, independente se você tem um estilo musical, que você gosta de ouvir ou não, não tem muito como você não gostar de Taylor, porque o álbum dela tem... Cada álbum tem um gênero... Um gênero não, como chama? Um gênero musical diferente. Tem pra todo mundo, tem um pouco de Taylor Swift pra todo mundo, depende do que você gostar. Mas, enfim, não é nem sobre se você gosta da música dela ou não, mas ela é uma das empresárias mais bem-sucedidas que a gente tem hoje na atualidade. Uma das pessoas mais bem-sucedidas no ramo artístico, no ramo da música. Ela é literalmente bilionária. Sabe quantas pessoas no mundo são bilionárias? Poucas. Sabe quantas vindo do ramo da música? Quase nenhuma. Então, de novo, se ela chegou nesse lugar, é porque ela acessou frequências que a gente ainda não acessou. Então eu gosto de aprender, sabe? Do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de empresária, enfim, tem muita coisa pra aprender com ela. E aí, ela tava falando do período que ela estava na grande turnê dela, que era a The Eras Tour, que inclusive eu fui aqui no Brasil, foi maravilhoso. E, gente, o The Eras Tour, só pra contextualizar, se você não tem muita noção, foi a maior turnê já feita na história. Vocês estão entendendo o tamanho? Maior turnê já feita na história da música, da vida, da planeta Terra. Não só durou 2 anos a turnê, ela foi muito extensa, ela foi em muitos países, como o show era desproporcional, era 3 horas e meia de show. Então, a preparação física que ela teve que fazer era de atleta, assim. Tipo, ela fala, inclusive, no podcast, toda a estrutura, assim, tudo que ela treinou pra fisicamente conseguir aguentar, porque não era 3 horas e meia de enrolação, e dançarina no palco, enrola... Não. 3 horas e meia que ela saía por segundos, trocava de roupa e voltava. Era praticamente as 3 horas e meia dela no palco, cantando e dançando, muitas vezes de salto. E uma vez eu via quantos quilômetros dava durante um show, de tanto ela andar, vai pra frente, pra trás, no palco, era absurdo, assim, era tipo como se cada noite ela fosse uma maratona de salto. Ou seja, o que eu tô querendo dizer explicando tudo isso? Exigiu muita energia dela, muita. Ela conta também como ela fez a turnê. Independente se ela tava mal, se ela tava com dor de barriga, se ela tava com dor de cabeça, se ela tava... Ela nem fala disso, mas um ponto extra. Se ela tava menstruada ou não, né? Fiquei pensando nisso. Imagina ela fazer todo esse show e ela tá com cólica. Jesus amado. Ela conta de um monte de lesão que ela teve. E assim, não importa. Coração partido, né? Que a gente sabe que ela teve um dos piores términos da vida dela durante a turnê. Então, não importa como estava o estado físico ou mental dela, ela tava dedicando pra fazer o show acontecer.
3 vezes por semana durante 2 anos. Você tem noção? É muito. Ou seja, num contexto como esse, você pensa, não sobrou tempo pra ela fazer mais nada, né? A vida dela naquele momento era a turnê. Só que o novo álbum, gente, The Life of a Showgirl, ela escreveu durante a turnê. Aí você fala assim, tanto que os irmãos Kelsey perguntam pra ela, mano, como que você teve tempo de, no meio de uma turnê como essa, deste patamar, escrever um novo álbum? E ela falou, nos dias da semana ali que eu não tava em turnê, por exemplo, se tem 7 dias da semana, 3 ela estava fazendo turnê, sobrou 4 pra ela descansar? Não. Ela pegou um voo, foi até a Suécia, que é onde tem os produtores com quem ela queria trabalhar pra esse álbum, e escreveu umas músicas e voltava pro show. E aí, o que eu fiquei muito impressionada disso, porque eles falam, nossa, como que você consegue? Ela falou assim, cara, porque eu amo. Eu amo música. Eu me senti inspirada pela turnê e quando eu vi, eu já tava escrevendo novas canções. E esse foi um exemplo que eu trouxe quando eu tava conversando com meu irmão. Você percebe que não existe pra Taylor Swift uma separação entre vida pessoal e profissional? Ela é música. Ela não tá na vida pessoal vivendo, uma hora ela fala assim, agora eu vou conectar aqui com música e agora eu vou entrar no modo trabalho. Pronto, agora saí do trabalho, desliguei o modo música. Não, ela é música, ela vive isso. E como ela escreve sobre a vida dela, cada coisa que ela vive, mesmo que ela tá no momento de lazer, de férias, de descanso, isso vai, de algum jeito, isso tá atrelado à música pra ela, porque depois isso vai ser inspiração pra uma música quando ela realmente sentar pra escrever, entende? Um outro exemplo que eu dei foi, que eu também já citei várias vezes aqui, porque pra mim é uma inspiração, da Alex Cooper, que ela é a host do podcast Call Her Daddy, que também é uma outra referência, porque milionária também, e é o maior podcast de audiência feminina dos Estados Unidos. Então, de novo, pessoas que atingiram frequências que a gente não atingiu. Temos que aprender com elas. E eu sinto que a Alex Cooper é a mesma coisa. Tudo que ela vive vira conteúdo pro podcast. Mesmo que ela tá no momento de descanso, de lazer, isso, de algum jeito, mesmo que ela não tá trabalhando naquele momento, filmando naquele momento, isso tá sempre conectado com o que vai vir a ser trabalho. Então, é como se essas pessoas, elas misturam vida profissional e pessoal. E aí, eu dei esses exemplos pro meu irmão, ele falou, exatamente isso que eu estou querendo dizer. Então, eu consegui entender o ponto dele quando eu trouxe exemplos de pessoas que eu conhecia. E talvez você conheça outras pessoas que, enquanto eu fui falando isso, você foi identificando esse padrão. E eu falei assim, cara, isso virou uma mega chave na minha vida. Porque eu tava com uma certa dificuldade em conectar, às vezes, com a parte de trabalho, sabe? Porque eu sempre fui muito boa no momento de descanso, de desligar a minha cabeça de trabalho e conseguir viver o momento com os meus amigos, com a minha família. E tem um lado muito bom nisso, porque eu realmente consigo descansar, sabe? Só que, por outro, eu tava sentindo uma dificuldade de gerar o motor, gerar a engrenagem e voltar a conectar com o trabalho. E quando eu digo conectar, é de um lugar de tá sempre apaixonada pelo meu trabalho, não só lembrar que eu tenho uma tarefa pra fazer de um lugar racional, mas tá sempre no meu coração conectada com o meu trabalho, sabe? E quando ele falou isso, eu falei, cara, é isso, é lembrar que o meu trabalho é parte da minha essência. Eu não tenho uma parte vida pessoal e uma parte vida profissional. Eu sou a parte, ponto. E essas duas coisas, elas estão conectadas. Isso foi uma mega virada de chave pra mim. Reforçando, não é sobre não ter descanso, mas é sobre isso fazer tão fortemente parte da sua identidade que isso muda uma chave, que a gente acessa uma frequência, eu sinto que mais conectada com o sucesso. Porque é como se aquilo é parte sua, não tem como dar errado, sabe? É como se fosse assim, você coloca a sua energia vital naquilo, o tempo inteiro, mesmo quando você não tá efetivamente trabalhando. Então é como se o que a gente foca expande, é como se o tempo inteiro você tá conectado com aquilo. Você tá colocando energia naquilo. Então eu sinto que isso gira mais, isso dá mais resultado, isso dá mais dinheiro, pessoas te seguindo, te acompanhando, entende? Eu sinto que movimenta mais energeticamente. Então eu quis trazer esse ponto que pra mim foi assim, uma super virada de chave interna aqui na minha cabeça. E eu queria compartilhar com vocês. E me fala nos comentários, vocês sentem isso? Tipo, vocês sentem essa parte de ter uma dificuldade de conectar? Ou vocês sentem esse novo lugar que eu falei de vocês estão sempre conectadas com o trabalho?
como que funciona isso na vida de vocês. E até pode incluir o que você faz para trabalho, porque vai ser interessante eu entender o seu contexto geral. O segundo assunto que eu tava falando com ele já era um outro contexto, porque era o contexto de relacionamento amoroso. E, cara, eu estudo muito sobre relacionamento amoroso. Eu reflito muito sobre relacionamento amoroso. E como aqui surgiu da ideia de falar de empreendedorismo e tudo mais, nem sempre eu trago muito esse tema, mas eu tô sentindo cada vez mais de trazer, porque é realmente um assunto que eu acho fascinante, eu acho que todo mundo tem interesse e é muito eu, sabe? É uma coisa que eu penso o tempo inteiro sobre isso, assim. Então, eu não podia deixar de trazer essa reflexão, porque ela foi muito inspiradora pra mim. E ela tá relacionada com o primeiro item, que é de trabalho, só que num lugar diferente. Eu tava comentando com ele como, ao contrário de trabalho, que eu tinha essa dificuldade de criar essa conexão, pra mim, relacionamento amoroso era o contrário. Eu tenho muita facilidade de conectar com essa área da minha vida. Eu acho que isso se dá por muitos motivos. Nem sei se vale a pena dissecar esses motivos, mas eu tive um exemplo muito bom de relacionamento amoroso desde que eu nasci, porque meus pais estão com 40 anos de casado, um relacionamento estável, muito maravilhoso. Eu tive namoros muito maravilhosos, todos os meus relacionamentos longos foram muito bons. Então eu tenho tem umas questões astrológicas também, assim, do meu mapa, enfim. Então eu tenho muita facilidade de conectar com esse assunto. E isso é muito bom, porque essa área é uma área da minha vida que sempre foi muito saudável. Só que o que eu tava sentindo? Principalmente agora, eu tô solteira, certo? Então, quando eu começar um novo relacionamento, isso vinha como uma bomba. Cada vez que eu começava a conversar com um boy, assim, tava tipo, será que isso aqui vai virar alguma coisa séria? Isso sugava toda a minha energia. É como se, gente, como se tivesse um interruptor. Eu desligava o interruptor trabalho e eu colocava toda a minha energia em relacionamento amoroso, porque já é uma área que me puxa mais. Ainda quando você tá no início de um relacionamento, é o momento que dá mais frio na barriga, e é um momento bem paixonite, que você tá colocando toda a sua energia ali, você tá tipo, tudo é muito novidade, enfim. Então aquilo me sugava de um jeito, e eu falava, gente, eu não quero que isso aconteça quando eu realmente começar um novo relacionamento. Eu já tinha percebido isso em momentinhos, assim, sabe? De eu conhecer alguém que não necessariamente virou um namoro, mas eu já tinha percebido várias vezes, porque eu tô solteira há 4 anos. Então teve vários momentinhos que eu senti, cara, beleza, isso aqui não chegou a se desenvolver num relacionamento mais longo. Mas o tanto de energia que isso me sugou logo no começo não tá certo. Tá meio desequilibrado, sabe? Eu não quero perder contato com essa área da minha vida de trabalho, ou com qualquer outra área da minha vida, porque eu tô muito empolgada com o relacionamento amoroso. Tem que estar empolgado com tudo, sabe? Tipo, eu quero que as coisas estejam... Eu queria um sentimento de equilíbrio, e não de desequilíbrio, sabe? E aí eu tava conversando disso com ele. Ele falou, bom, primeiro que tem um pouco a ver com o que a gente acabou de falar, que não são áreas diferentes da vida, né? Se a gente for pensar, nós somos todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Mas depois a gente deu um passo mais à frente. O que tá por trás, né, de você conectar demais, por exemplo, nesse caso, com relacionamento amoroso e menos com o trabalho? Isso vale pra qualquer área da vida, tá? Eu tô dando esses 2 exemplos porque é o meu caso, mas você pode aplicar esse raciocínio pra qualquer área da sua vida que você sinta isso. O que tá por trás de você focar muito numa coisa e menos na outra? Significa que essa que você deixou de lado, ela não tá tão interessante. Porque no que a gente foca? A gente foca no que é mais interessante pra gente, o que causa mais entusiasmo, o que tá mais legal. Se a gente consegue criar uma vida que todas as partezinhas dela, ou a grande maioria dela, são coisas que te entusiasmam, sempre o que você estiver fazendo no presente é onde vai estar a sua atenção. Porque independente de qual horário que você tá no dia, qual atividade você tá no dia, se você tá saindo com seus amigos, se você tá jantando com a sua família, se você tá no momento de fazer atividade física, fazer seu treino, se você tá no momento de conexão com espiritualidade, ou você tá fazendo seus rituais ou meditando, se você tá no momento de encontrar um boy, se você tá no momento de fazer um trabalho. Não importa qual desses momentos, se você construir uma vida que em todos esses momentos ela é interessante, você consegue estar presente. A gente normalmente desliga a mente ali de uma área e começa a divagar para outra quando você perde o interesse. Então, por que era muito fácil, às vezes, eu desligar, né, a vida do trabalho? Tipo assim, eu tava trabalhando, aí parece que você desliga a mente assim, aí ela começa a pensar no boy, aí ela começa a pensar... E geralmente, gente, o que é o pior também? A mente vai pra um lugar de não só lembrar de alguma coisa legal que você viveu,
a minha mente, ela se apegava muito a uma coisa que eu vivi, que era uma coisinha que eu vivi. E como eu sou muito criativa, minha mente, a partir desse um negocinho legal que aconteceu, eu criava todo um futuro com a pessoa na minha cabeça, entendeu? Então a minha mente ficava assim, horas e horas naquela criação que eu tava tendo, naquela imaginação que eu tava tendo, e eu desconectava do presente. E aí ele começou a trazer esse ponto pra mim, né? Que ele acredita que esse equilíbrio está em quanto mais você conseguir criar uma vida interessante pra você. E, gente, no sentido energético, de polaridade em relacionamento amoroso, isso faz muito sentido. Isso é literalmente a teoria por trás de polaridade. Por quê? É muito sempre, isso pra homem e pra mulher. Quanto a pessoa é mais magnética pra gente, quanto mais interessante a vida dela. Porque ela não tá colocando todas as fichas nela no relacionamento. Ela tem toda uma vida que, se aquele relacionamento amoroso acontecer, excelente. Se aquele relacionamento amoroso não acontecer, excelente também, porque a vida dela é interessante. E isso pra gente é interessante quando a gente conhece um parceiro. A gente fica assim, nossa, me conta mais do seu trabalho. Pode ser uma área que eu não tinha nenhum conhecimento até agora. Mas se você ama o que você faz, eu vou querer saber o que você faz. Eu vou ter interesse em saber o que você faz porque você tem paixão por aquilo. A sua energia fica magnética em relação àquilo. E você passa a admirar a pessoa, sabe? Nossa, você faz tudo isso no trabalho. E geralmente a pessoa que é apaixonada pelo que ela faz, não tem como ela estar descolada do ser bem-sucedida, porque ela ama aquilo, ela coloca todas as fichas naquilo. Então ela passa a ser mais admirável pra você. Nossa, você é um profissional muito bom, muito boa. Então, muito de você manter esse magnetismo do parceiro ficar interessado em você e você nele, é se vocês têm individualmente vidas interessantes. Então eu comecei a pensar muito sobre isso, sabe? E aí, juntando com a ideia de o trabalho não tá separado de mim, o trabalho sou eu, né? Ele é parte da minha essência. Gente, essas duas pensamentos virou uma chave, assim, em mim, que eu voltei a me conectar com toda a questão aqui do podcast de um jeito, de um lugar tão diferente, que eu tô entusiasmada, eu tô com planos, e eu tô colocando esses planos em prática de um jeito consistente, não tipo assim, pico, sabe? Ah, empolguei, desempolguei, empolguei, desempolguei. Não, eu tô chamando, a energia tá ficando magnética, eu tô chamando pessoas pra estar junto comigo. Eu tô vendo resultados que eu não tava vendo. Cara, no TikTok, por exemplo, eu nem falo muito do TikTok, porque não é uma plataforma que eu uso muito. Eu não consumo TikTok. Eu tenho TikTok só pra colocar os Reels, os Shorts, né? Como eu já tenho que postar nas outras plataformas, eu acabo postando no TikTok também, porque é uma forma de divulgar o podcast. Gente, depois que eu fiz isso, e eu tomei essa decisão, assim, de encarar com um outro olhar, aí junta com outras brisas também, que eu falo em outro vídeo, que tive uns insights sobre energia masculina, ação, tal, que junta com tudo isso. Depois que eu tomei essa decisão, gente, começou a vir tanto resultado que eu estou chocada. Meus vídeos tinham, sei lá, 100, 200 visualizações. O último que eu postei tá com mais de 7 mil e já me deu quase 100 seguidores por causa de um vídeo que eu postei. Tipo assim, é muito louco. É isso, quando você foca a energia, parece que encaixa, alinha um negócio ali e começa uma onda, assim, de tipo... E eu falei no vídeo anterior também que agora eu tô com uma pessoa trabalhando comigo aqui no podcast, a Vanessa. Beijo, Vanessa. E não só isso, uma outra amiga minha também tá entrando aqui pra me ajudar com esse olhar mais mercadológico do podcast, enfim. Então, só pra querer dizer, não pra entrar nos detalhes de tudo o que eu já colhi depois disso, porque isso dá um outro podcast. Mas só pra comentar o quanto eu já vi resultado brisando sobre isso, sabe? E aí teve uma outra coisa que a Taylor também falou no podcast que linka com isso. Então, é engraçado que todas as brisas estão se conectando, né? Ela tem um momento que ela falou uma frase que ficou muito famosa, tanto que não sei quantas vezes essa frase apareceu na minha timeline, porque parece que todo mundo resolveu postar essa frase, porque realmente ela é genial. Tem um momento da entrevista que, já passando pro português aqui, ela fala assim: pensa na sua energia como se fosse uma coisa cara, como se fosse um item de luxo. Não é todo mundo que consegue comprar. Não é todo mundo que investiu em você tempo suficiente para ter sido capaz de acumular o capital necessário para trocar pela sua atenção. Volta esse vídeo e escuta essa frase de novo.
Cara, é isso. Não é todo mundo que investiu tempo em você suficiente pra ela merecer a sua atenção de volta, pra ela merecer a sua energia de volta. A sua energia é um item caro. E ela tava falando isso em um outro contexto. Mas quando eu linkei com essa coisa da vida amorosa, eu falei, cara, faz muito sentido. Por um cara que tá chegando na minha vida agora merecer o tanto de energia que eu tô colocando nele, ele tem que ter investido muito em mim. Ele tem que ter conseguido me conquistar. E aí, isso casou com outro negócio que me deu uma mega virada de chave, que eu tava falando disso com uma amiga, e ela falou assim, e eu descobri dissecando com ela, porque também a gente vai fundo nos papos, que eu descobri que eu não me permitia ser conquistada. E isso é uma característica, gente, da energia feminina, que eu estava totalmente desconectada. Em que sentido? Se uma coisinha ou outra que a pessoa fizesse já me empolgava muito, já me colocava nesse estado de euforia, que eu só pensava nisso, e eu ficava criando um monte de cenário futuro, e me desconectava de outras áreas da vida, fazia todo esse desequilíbrio, significa que a pessoa nem tinha investido tempo suficiente em mim para ela merecer minha atenção. Então ela nem tinha me conquistado o suficiente para merecer toda essa imaginação de futuro que eu tava fazendo. E isso vinha de um lugar de eu não me permitir ser conquistada, porque vinha de um lugar, parece que eu queria ter o controle de falar assim, é a pessoa ou não é? Eu consigo imaginar futuro com a pessoa ou não? Então, não dava tempo de eu viver algo. Eu já queria, na minha mente, racional, energia masculina, controle, energia masculina, eu já queria decidir se era a pessoa ou não, de acordo com os meus pensamentos, a minha criatividade, ao invés de esperar o tempo acontecer. Energia feminina. Esperar o tempo, receber as ações, deixar a pessoa construir essa confiança em mim. Isso explodiu a minha cabeça quando eu percebi. Falei, gente, eu não estava me permitindo ser conquistada. Eu não posso ficar mega animada com cada migalha que a pessoa me der. Eu tenho que... O meu nível de energia tem que ser compatível com o que a pessoa me entregou. Ele fez um gesto muito legal, eu posso ficar muito feliz com isso. Mas não me agarra a isso pra criar outros 572 cenários a partir disso. Não. Calma. Joga a mesma quantidade de energia. Foi muito legal o que ele fez. Fica muito feliz. E guarda no coração. Próximo. Porque a pessoa não vai fazer uma coisa por você que vai ser ótima. Vai ser uma sequência de coisas legais que vocês vão viver que vai construir um relacionamento, que vai construir uma confiança, que vai fazer a pessoa, tipo, agora ele me conquistou. Agora ele pode ser meu namorado. Agora eu imagino um futuro com ele. Agora ele pode me pedir em casamento que eu aceito. Agora, entende que é uma construção? Isso explodiu a minha mente. E aí tudo isso foi clicando de um jeito na minha cabeça. Eu sou todas as áreas da minha vida, não existe realmente separação, a minha vida é uma só, e eu sou todas as partes. Quanto mais eu fizer de todas essas partes da minha vida momentos interessantes, vou dar exemplos claros. O momento que você acorda, você tem um ritual da manhã? Você gosta do momento da manhã? Porque eu tenho um ritual que eu adoro. Eu acordo, aí eu fico um pouquinho fazendo carinho no meu gato, aí depois eu faço minha meditação, aí depois eu comecei a fazer yoga agora, então eu vou pra minha aula de yoga, aí eu volto, aí chegou o momento da refeição, primeira refeição do dia. Você tem um café da manhã que você gosta, que ao mesmo tempo que ela é saudável, ela nutre o seu corpo, ao mesmo tempo o sabor é gostoso, você ama comer aquele café da manhã? Aí depois você vai pro trabalho, você tem um trabalho que é interessante, que você ama o que você faz, que você sente que os seus valores estão associados àquilo, você sente que as suas habilidades, os seus dons você consegue usar nesse trabalho, você sente que você está impactando positivamente as pessoas, você sente entusiasmo em fazer aquilo. Depois, no momento da refeição de novo, almoço, a mesma coisa. Então, é a gente se apaixonar por cada momentozinho. Já que eu vou ter que fazer uma atividade física no meu dia, que atividade que eu posso fazer que eu gosto, que eu tô me identificando, eu sinto que isso mexe comigo, eu sinto que isso ou me anima, ou me acalma, ou me conecta, sabe, com a minha energia feminina, ou com a minha energia masculina, ou com os dois. Se você dá atenção pra cada momentinho da sua vida ser um momentinho mágico, todos os seus momentos presentes são interessantes. Então não tem desequilíbrio entre uma área da vida ou outra. Qualquer coisa que você estiver fazendo, você vai estar conseguindo estar presente. Você não está usando uma fuga na sua mente para conectar com outros assuntos. Você está curtindo estar naquele momento. E aqui eu não estou dizendo que nunca vai ter na vida um momento que você vai fazer um negócio que é chato. Não é sobre isso. Mas se você entende que
todas as tarefas do seu dia estão conectadas com uma coisa maior, aquilo tem um propósito maior, você entende que aquilo tá conectado com uma coisa que te preenche, aquela atividadezinha que às vezes você teve que contar mais com a disciplina pra fazer, não tanto com o entusiasmo, ela passa rápido, porque logo já vem uma outra coisa que você tá empolgada, entende? Gente, tudo isso explodiu minha cabeça. Parece que eu fui entendendo e colocando tudo no lugar, sabe? As minhas questões de vida profissional, depois disso veio clareza, inclusive, de umas coisas que eu estava em dúvida da vida profissional, com esse desequilíbrio que eu tava em relação à vida amorosa, que eu sinto que já mudou totalmente, e como faz um tempo essa conversa, eu já consegui pôr até em perspectiva, porque eu conheci novas pessoas depois dessa conversa, então eu consegui colocar na prática, isso aqui tô caindo no padrão antigo, esse aqui é o padrão novo, tô conseguindo ver isso de um jeito diferente, dedicar minha energia com tempo, né, ver se a pessoa mereceu minha energia ou não, então, e tornar todos os momentos da minha vida interessantes, e eu posso dizer que isso tá me fazendo me reapaixonar pela minha vida, pela minha rotina, pelo meu dia a dia, sabe? Isso também é uma coisa importante de nós empreendedoras fazermos, porque a gente fica tão animada, né, entusiasmada com o futuro, porque a gente tem que ter uma visão de futuro para ser empreendedora, mas isso também ajuda a gente a estar conectada com agora, sabe? Não só ficar feliz quando tiver aquela quantidade de dinheiro, quando tiver com o seu negócio do tamanho que você queria, quando você tiver a pessoa X com você, quando você estiver morando no lugar X. Não. Isso também, legal, pode estar nas nossas mentalizações, nas nossas meditações, porque afinal a gente está co-criando isso, mas também ver essa magia e essa empolgação no dia a dia, sabe? Então é isso, gente. Queria compartilhar essas coisas com vocês. Eu amo essas reflexões de vida e eu amo falar de Taylor Swift e casou os dois nesse vídeo. Olha só que interessante. E juntou com o templo budista. Olha só como a vida é interessante. Então, eu quero saber a reflexão de vocês em relação a isso. Vocês têm dificuldade com essa coisa de conectar com uma área da vida ou com a outra? Pra vocês isso é mais natural? Vocês sentiam esse desequilíbrio em relação à vida amorosa, de ser meio que emocionada, né? Tipo, a pessoa mal te entregou alguma coisa, já tá ali, tipo, leva toda a minha energia. Me fala se vocês se identificaram. Se você chegou até o final desse vídeo, me deixa um emoji daquele meditando assim, ó, em homenagem ao templo. Pra eu saber que você chegou até o fim do vídeo. E se você ainda não é inscrita no canal, a gente tem vários vídeos aqui, tanto nesse formato solo, eu conversando com vocês, quanto vídeos de entrevistas com empresárias sensacionais, sempre trazendo esse assunto de empreendedorismo, cocriação da realidade, como que a gente pode manifestar a nossa vida dos sonhos. A gente fala de conexão com a nossa essência, com a nossa missão. Só tem assunto gostoso aqui, a gente junta muito espiritualidade com essa parte de empreendedorismo, com pensar sobre a vida, ser a nossa melhor versão. Enfim, então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve ou aqui no canal do YouTube, se você tá vendo pelo YouTube, ou no programa, se você tá vendo pelo Spotify. E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo, lindeusas!